com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê a sua fração? Até quando esperar? A plebe ajoelhar? Esperando a ajuda de Deus? Não. Você não clicou no link errado, nem entrou no canal equivocado. Esse é o Culturando, que está começando agora. Sejam todos muito bem-vindos, está começando agora mais um Culturando. Bom, pela abertura já deu para sacar que hoje nós vamos falar de música, mas a gente não vai falar só de música não, vamos falar de música e solidariedade. Vamos falar de música e ajudar ao próximo. Afinal de contas, até quando vamos esperar a ajuda vir de Deus, a ajuda vir do governo, a ajuda vir sei lá de quem? Hoje eu estou recebendo com muito prazer a banda Sigla. Estou falando com muito prazer porque eu tenho aqui amigos, muitos amigos. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Vamos começar falando, então, já que eu abri, citando Plebe Rude, né? Queria que vocês falassem um pouco desse trabalho que acabou unindo ajuda ao próximo e rock nacional. Nós vamos falar do rock nacional daqui a pouco, vamos falar de música também. Mas vamos começar falando dessa ideia de unir as duas coisas. Obrigada, gente, por estarem aqui. Então, em primeiro lugar, obrigada também pelo convite. O Até Quando Esperar surgiu porque ele tem tudo a ver com a postura desses meninos. Tá? É uma banda super do bem. Então, isso é um sonho antigo, né, que eu tinha de fazer um projeto, desenvolver algum projeto nesse sentido. E quando a gente se uniu, eu falei, é agora, né, é a hora, são as pessoas. E aconteceu de nós termos essa ideia, juntos, desenharmos isso, de nos shows, né, não é nada complicado, é o mais simples possível, que é para participação ser de todo mundo mesmo. Então, nos shows, não é ingresso, né, Paulo? Não é entrada. Quem quiser, quem tiver lá em casa, uma peça de roupa, de calçado, pode levar. Eu fui pesquisando, né? Eu vou todo mês pesquisando as entidades, quais as necessidades específicas de cada uma. E aí nós fazemos as visitas a essa entidade, conhecemos e vão surgindo assim ideias, desdobramento, né, da ideia original. O projeto, ele começou com arrecadação e distribuição, né, encaminhamento de roupas e calçados. Aí a gente começou a aceitar brinquedo, agora parece móvel, né, de vez em quando medicamento. Aí eventos, a gente faz eventos solidários. A coisa cresce. Mas na prática, como é que funciona? Por exemplo, se eu quiser ajudar, como é que eu faço? Olha, todos os nossos shows a gente recebe. Em todos os shows a gente recebe as doações. Quando tem em quantidade, ou eu não vou, o show de vocês hoje é em Cabreúva, em Itupeva, eu tô com as coisas aqui. Dá para vir à minha casa, fazer contato pela página, né? Tem lá o telefone disponível, pelo Messenger da banda também, e a gente busca, tá bom? Tá certo. Vamos falar da banda então. Rock nacional. É uma bandeira e tanto, né? Mas é uma bandeira, assim, que nem todo mundo tem coragem de defender, de carregar, melhor dizendo. Por que o rock nacional? Bom, porque nós já somos crianças aí que, digamos assim, fomos adolescentes dos anos 80, né? Já conhecíamos Led Zeppelin já desde bem pequenininhos, assim, das bandas de fora. Só que quando chegou nos anos 80, bem na nossa adolescência, apareceram essas bandas que nos encheram de orgulho aqui no país, né? Foram Legião Urbana, pessoal lá de Brasília, o Capital Inicial, o Parada do Sucesso. Então aquilo para nós foi uma grande novidade. Os caras terem aparecido assim na cena foi muito bacana, nos encheu de orgulho, assim, a nossa geração por completo. Então você não tinha mais aquelas músicas internacionais passando nos carros que tocavam alto, passando pela rua. Não, você ouvia um Legião Urbana, ouvia índios do Legião passando pelos carros, assim, a galera fazendo eventos com isso. Quer dizer, falou, poxa, som nacional era uma coisa estranha, esquisita, né? Foi mais ou menos no berço do New Wave aqui no país, né? Então o pessoal fazia aquelas coisas bacanas lá, Lobão, fazia aquelas coisas, corações psicodélicos, aquela sonorização assim única, né?
E a gente se apaixonou por isso. Infelizmente foi bem na nossa época, porque serviu pra gente ficar com isso pro resto da vida agora. Mais ou menos isso. A poesia do rock nacional. Porque isso, pelo menos a mim, me encantou muito. De você ter uma mensagem. Tá? Então, hoje a gente pega aquelas músicas de protesto, né, da década de 80, infelizmente atuais até hoje. Música de 35 anos atrás, que infelizmente está atual. Tá? Então, a sigla, ela traz essa bandeira desde lá dos primórdios, desde 92, tá? E o rock, né, Juliano, o rock nacional, ele é ouvido pelo jovem, né? Que nem a gente tem aí o Lulu, que faz um sucessaço, né? Não é verdade? Fazendo uma parte do que o Paulão falou, Por o Sérgio favor. falou que se encantou com a diferença, né, do rock nacional, do Tupiniquim, que abandonou o padrão americano, que a gente ama, o padrão inglês, que a gente adora. O Paulo falou sobre a poesia das letras, que eram muito bem construídas, né? Sem fazer comparação nenhuma, apesar da língua estar coçando. Mas a rebeldia, que até hoje conquista o público, está nessa fase do rock nacional. Há pouco tempo eu estava assistindo uma entrevista com o Marcelo Nova, e ele contava que no Flávio Cavalcante, que era o baluarte da moral brasileira, na frente das câmaras, ele tripudiava a banda, falava um pacote que era imoral e não sei o quê, e o Marcelo Nova estava contando isso. Que depois, nos bastidores, após a gravação do show, do programa, eles chegavam, pô, rapaz, que legal que foi esse som de vocês, é firme, tem identidade, tem propriedade para falar, porque o que era escrito naquela época tinha estudo por trás, não era uma cachoeira de palavras que você praticamente não entende. Tem uma música, eu costumo falar pro Paulo, eu não vou dizer nome, mas vocês vão saber. O nego fala assim, eu sou o intermitente da cachoeira. Muita gente se identificou. Pois é, porque aí você parte para a idiotização do povo brasileiro que vem acontecendo nas últimas 2, 3 décadas aí, e que é um assunto que eu gostaria de não entrar. Falando do rock nacional dos anos 80, tinha muita propriedade, muita rebeldia e muita qualidade, tanto intelectual quanto ortográfica, coisa que você não vê mais. Então, a parte fica nesse sentido, com relação ao que me impulsiona a tocar rock nacional. Então, mas isso que eu te perguntei, por exemplo, você falou dessa letra aí que eu desconheço. Vou até Ainda bem. procurar. Bom, Sorte é que eu sua. sou curiosa, eu vou procurar. Em compensação, a gente tem que país é esse, que, na minha modesta opinião, tá super atual. Aliás, a gente passa, né, entra governo, sai governo, entra um, sai outro, parece que tá sempre atual. A mesma coisa sempre, né? Vai mudando. Independente da temática da banda, parece que tem música que, pô, será que o cara fez agora? Ou ele adivinhou? Ele Tem muitas previu, assim. não é verdade, Val? São músicas atemporais, né? As não sei onde o temáticas. cara tava, que ele Pronto. fez uma letra Ele dessa. tava no miolo. Ele tava lá no ninho das cobras. Então. Ele sabia o que acontecia por trás das câmaras. Aí né? eu te pergunto, Ele se sabe da história a dele. plateia de vocês, ela é composta por um misto Não, de essa gerações? música incendeia o lugar. Né? Inclusive para não é para fazer prova, porque o Renato fazia isso. Ele encaixava Big Mouth Strikes Again dos Smiths, e a gente faz isso. Muita gente se identifica, né? Que tem uma certa idade, acaba buscando também a memória afetiva dos Smiths, que foi uma bandaça dos anos 80. Então é por isso que a gente também tem esse conhecimento. Lógico, a gente cresceu ouvindo índios do Legião, mas ouviu o Smiths, ouviu Police, ouviu tudo aquilo que estava borbulhando nos anos 80 e que a gente traz na veia, né? Tudo isso tinha muita rebeldia. Só que era uma rebeldia que não era uma rebeldia besta. E aí eu vou dar a minha opinião mesmo, isso eu estou falando por mim, Juliano, Juca, não tem nada a ver com a banda Sigla. Se alguém tivesse a ousadia de erguer a mão e falar assim, antifascismo, ele pelo menos ia saber o que é fascismo, antes de dizer
proferir uma frase Naquele tempo, sem né? desconhecer a matéria. E hoje se grita. Tudo quanto é tipo de besteira, você é obrigado a ouvir. E quando você chega pro cara e pergunta, ele vai falar, não, gritei porque tá todo mundo gritando, tá no Facebook, tá na internet, todo mundo grita. Você fala, o que é fascismo, filho? Explica pra mim qual que é a diferença entre um poder e outro, entre um sistema e outro. Então, quer dizer, sem demérito às novas gerações, tem muita gente boa, conheço muita gente boa. Mas eu não vou deixar de registrar ainda que isso seja cortado. A idiotização está presente, o pessoal não sabe do que fala. E aí você contrapõe a uma música que já tem 2, 3 décadas, que país é esse, e que é atual. Atualíssima. Porque ele sabia do que ele estava falando. Essa é a diferença dos nossos poetas para os poetas atuais. Sorte a nossa que vivemos essa época, né? Bom, e sorte existe uma banda que pelo menos tenta trazer, né, essas obras aí à tona novamente, enfim. Paulinho, eu vou te colocar numa saia justa agora. Eu ouvi dizer, um passarinho verde me contou que o nome da banda, sigla, por favor, eu já vi escrito, né, sigla com a palavra e sigla 5 os pontinhos, que dá a entender que é uma sigla. Então, na verdade, você pode explicar para quem está aí ligado? Bom, eu vou explicar. Na verdade, sigla é o nome da banda. Então, Ok. o que é a sigla? Quando nós começamos, foi na época da ORTN, BTN. Hoje ainda tem, né, vários dessas siglas e tal. PT. PIS, COFINS e Não, tal. era a moda do PT e na nós época, éramos hein? apenas mais uma sigla desconhecida, tá? Os pontinhos, na verdade, vieram pelo logo. Presta atenção que o último A não tem pontinho, tá? Então, Bem é observado. proposital, não foi... É para demonstrar a sigla. Mas, diz a história... Reza tá? a lenda, Que né? reza a lenda que na época a gente era mais novinho e tal. A Marcinha pode comprovar isso, porque a Marcinha é minha amiga desde os 9, 10 anos de Não idade. conta, não conta. A gente já faz 2 décadas que a gente se conhece. E naquela época nós éramos mais bonitos. Então, dizem que as fãs diziam o seguinte... mais bonitos. Mais ainda. Gente. Elas diziam assim, que a sigla queria dizer: somos inteligentes, gostosos, lindos e adorados. Muito bem. Tá certo. Olha aí. Quem sou eu para E não discordar, tem o ponto né? Eu não final, fazia por parte quê? da banda nessa época, De por fã, isso que então? era assim. Não tem o ponto final, por quê? Porque depois ainda continuava... Era É que era sigla, pra ter um M no né? final, que é de modéstia. De modestos, é. Modéstia, sempre modéstia. Porque a autoestima nessa vida é tudo. E vamos seguindo, então. Agora, vocês estão com outro projeto em vista para ser lançado em novembro, é isso? Isso, então. A banda sigla sempre teve o rock nacional como a sua praia e tal, mas hoje algumas casas pedia o tributo a uma banda específica. E nós somos um tributo ao rock nacional. Sempre falamos isso. O nosso tributo é o rock nacional. Nosso show é um show baseado na história do rock nacional. Tá? Mas surgiu uma ideia ali, entre conversa, vamos fazer um tributo? Vamos. E nós estudamos um projeto que já está em andamento, tá? Em montagem, que é o projeto Sigla de Vênus. É um show da sigla, da banda sigla, específico, tributo ao rock do Camisa de Vênus. Camisa de Vênus e Marcelo Nova, que é a grande influência de todos nós aqui, aquilo que o Juca falou, da rebeldia do rock nacional, o cara que acho que ninguém expressa melhor essa rebeldia depois do Juliano que o próprio Marcelo Nova. Então, nós estamos lançando esse projeto, nós vamos estrear esse show em Caieiras, no Valhalla, tributo ao Camisa de Vênus, sigla de Vênus. Bom, a gente está percebendo, o próprio Culturando abre, felizmente, porque eu gosto muito, recebe muitas bandas aqui. Então a gente percebe assim que Jundiaí está com o mercado farto, para quem gosta pelo menos, né? Porém, contudo, entretanto, só vocês podem me responder. É um mercado acessível para vocês? E essa pergunta eu faço para o Juliano, porque eu acho que ele vai ficar legal você responder, Juliano. Ele vai xingar bem a turma, é verdade. Mas a gente quer ouvir, assim, tipo, a verdade nós não mesmo. temos do que reclamar em Jundiaí. Nós, a banda sigla,
não tendo o que reclamar em Jundiaí. Né? Nós somos contratados pelo Vila, nós somos contratados pelo pessoal do Café Racer, nós temos show no Aldeia. Todo lugar que a gente é contratado em Jundiaí, a gente é muito bem tratado, a gente é bem respeitado. Né? A banda Sigla não tem problema nenhum com isso, não. Agora, o que se ouve dizer é que há uma certa dificuldade, como deve haver em qualquer outra cidade, porque aqueles que estão começando vendem o show a preço, ou não vendem, né, dão. Nós não temos diferença entre... a diferença é o tempo que nós estamos na estrada e o material que a gente fornece. Eu sempre falei pro pessoal que nós vendemos frequência, nós não vendemos música. Se a gente está tocando num lugar em que o público não se sente bem em nos ouvir, ele deixa de consumir, deixa de comer, deixa de beber e vai embora e desagrada ao nosso contratante. Então nós temos muito cuidado com a apresentação do material, apesar de já ser conhecido, que ele seja disponibilizado àquele público com uma frequência boa, com uma altura gostosa, sem perder a pegada do rock and roll. Então, já que a pergunta foi direcionada a mim, nós temos esse problema com relação a cachê, com relação à valorização do músico, a confusão entre o que é profissional e o que não é profissional. Nós temos esse problema. Tem muita gente amadora fazendo um trabalho profissional e muito profissional que vive disso, né? Deixe claro, o cara vive só disso, então, portanto, ele é profissional. O amador, ele tem 2, 3 fontes de renda, ele pode ser tido como amador, mas faz um trabalho profissional, oferece uma qualidade profissional. E tem gente que é profissional, só vive disso e tá tocando com equipamento de ensaio. Ah, mas eu não tenho. Desculpa, se você não tem, vá atrás. Porque você não vai contratar um eletricista que vai na sua casa fazer um serviço sem alicate de corte. Então, é uma coisa que é óbvia. Eu não tenho muita paciência, não tenho muito politicamente correto com esse tipo de gente. Ou você tem, ou você vai comprar. Você quer o quê, nego? Simples assim. Veja bem, nós somos de uma época que você não tinha bateria pra tocar, você não tinha um amplificador pra tocar. Hoje, isso aí veio do Gabriel Tomás, dos Autoramas, que eu conheço, meu amigo, gente finíssima. Já abri show com uma outra banda. Já veio aqui. Já veio aqui, você conhece. Você conversa com ele. Ele fala, essa é a melhor época pra tocar. Qualquer lugar que você vai ter um amplificador Fender, um amplificador Marshall, você tem uma bateria com tudo da melhor qualidade. O baterista tem que levar os pratos e nem isso ele tem. Na nossa época, Márcia, a gente tinha que trocar o almoço pela janta para poder comprar baqueta, corda, instrumento nacional. Hoje você tem instrumento nacional com qualidade gringa. Não dá nem para falar isso, que fica até chato. Mas você pega luthiers que nós temos no Brasil, são alguns conhecidos nossos que saíram de Jundiaí e foram pro Sul, o próprio Canale, vou fazer propaganda, não tem problema nenhum, mas você tem que enxergar que o meio cresceu, evoluiu, você tem qualidade, qualquer microfoninho hoje, você paga 50, 70 pau, você tem qualidade para fazer som. Antigamente, você não tinha nem o ruim para comprar. E você não conseguia comprar nem o ruim. Então, esse negócio aí do profissional, do amador, é falta de cuidado, é falta de capricho. E a gente tem que encarar tudo isso. Agora, respondendo a tua pergunta, finalizando, nós da Banda Sigla não temos o que reclamar da cidade de Jundiaí. Gente, muito obrigada, viu? Adorei vocês estarem aqui. O Culturando tá aberto para vocês, por favor. Usem e abusem, tá? E olha só, eu só queria deixar uma mensagem, vou fechar como eu abri, né? Você pode vigiar o meu carro, pode pedir um trocado, pode engraxar o meu sapato. Mas também você pode assistir o show desses caras aqui. Pode assistir o show do Sigla e ajudar a galera que tá precisando, tá? O Culturando de hoje termina aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Até a próxima. Você está assistindo Novo Dia TV.